partir desse momento, a nossa chamada está sendo gravada e a gente vai começar, né, o encontro de hoje com meu amigo, meu colega Damião Paes, fotógrafo, né? E eu convidei o Damião para participar desse encontro com a gente do Poti Fotoclube, né? A gente já vem fazendo esses encontros com fotógrafos de vários nichos. Tem sido muito interessante para a gente poder ter outras vivências, né? Ver outros modos de pensar a fotografia, né? Cada um enxerga a fotografia de uma forma, faz a fotografia de uma forma, e é muito interessante para a gente poder ver, né? Esses outros modos de se fazer e de se pensar fotografia. Então, hoje está aqui com a gente Damião Paes. O Damião tem um trabalho que eu acho muito bonito, muito consistente, né, na fotografia com os povos originários que ele faz parte, principalmente aqui no Rio Grande do Norte. O Damião já ganhou diversas premiações com esse trabalho dele. Damião já produziu documentário, curta-metragem. Então, assim, Damião é músico também. Então, ele tem esse trabalho junto à arte, né, na veia mesmo, né? Então, ele vive isso e eu acho que é muito interessante para a gente ter essa visão um pouco diferente também, ver como é que ele enxerga a fotografia. Então, Damião, seja muito bem-vindo aqui ao nosso encontro aqui com o Poti Fotoclube. Se você quiser fazer uma breve apresentação, enfim, fique à vontade, pode mostrar o seu trabalho, falar como você quiser, o quanto você quiser. E quando tiver, a gente faz determinados momentos, pausazinhas aqui para perguntar, para saber se o pessoal quer interagir, tá? Eu vou pedir que a gente não interrompa, né? Eu acho interessante. Quando o pessoal chegar, se chegar pessoas, não precisa parar para dar boa noite. Quando tiver o momentozinho que a gente parar, a gente dá boa noite e fala com o pessoal. Dá o momentozinho da pausa, tá bom? Então vamos lá. Passando a bola aí para o meu amigo, para Damião Paes. Bem, boa noite, pessoal. Como o Albert falou, né? Eu sou aí, acho que Severino me conhece já. Algumas pessoas aqui talvez me conheçam ou não. Enfim, eu sou músico. Acho que esse é o meu ofício mais longínquo, assim. Eu não acho que na fotografia eu comecei antes, mas não dei continuidade tanto quanto na música, né? Na música eu venho aí desde 2002, 2003 que eu venho atuando na cena do underground do Rio Grande do Norte, né? Toco aí em bandas consagradas, né? Como o Sodoma, que é uma das primeiras bandas de heavy metal do Rio Grande do Norte. Há quem diga que é a primeira do Rio Grande do Norte, né? No estilo. É, E, e toco também em bandas baile, né? Como se diz, como se chama, banda Boca de Sino, por exemplo. Toco na noite. E sou estudante de Ciências Sociais na UFRN. Estou agora concluindo o curso, né? Acabei de receber o documento do meu orientador aqui para me matricular na última disciplina, que é a monografia, né? O TCC. E sou indígena do povo potiguara, da comunidade de Aningas, e aí daqui a pouco eu falo um pouquinho mais sobre isso, né? E atuo hoje enquanto coordenador da articulação dos povos e comunidades indígenas do Nordeste, Minas Gerais e Espírito Santo, aqui no Rio Grande do Norte, a microrregional do Rio Grande do Norte. Então, essa é uma organização, assim como existem outras a nível do Brasil, a PIB a nível nacional e a APOIME a nível do Nordeste, Minas Gerais e Espírito Santo, onde a gente trabalha com a demandas das comunidades indígenas, né? Eu estou no movimento indígena desde o início dos anos 2020, mais ou menos, 2021, quando comecei a entender a história da minha família, do meu povo e do lugar que eu nasci, né? Do lugar que eu nasci e de onde a minha família é originária. E quando
eu começo a retornar para esse lugar onde moram meus tios, minhas tias e tudo, né? Onde eu nasci, onde eu passei boa parte da minha infância, onde eu sempre estive nas minhas férias com os meus avós, né? Que é a comunidade chamada Aningas, que fica entre Ceará-Mirim e Barra de Macharanguape. É em Ceará-Mirim ainda, divisa com Barra de Macharanguape, né? E aí, quando eu chego na comunidade, com um parente lá nosso, a comunidade estava num processo de emergência étnica, né? Porque tem as histórias, o pessoal sempre teve histórias sobre a ancestralidade, mas nunca tinha utilizado isso para lutar por direitos. Então, a partir da memória dos mais velhos, dos antepassados, dos bisavós, né, da minha avó, por exemplo, aí a gente começou, o pessoal começou a fazer, se entender, né, enquanto pertencente a uma identidade étnica. A gente lá tem muitas tradições que, inclusive, hoje são alvo de pesquisa das universidades, né? Como o óleo do bati, que é algo que a gente só tem na nossa comunidade. A maioria desses beiju que você vê vendendo nas feiras por aí, em bancas de beiju, muito vem de lá. Então a gente tem mais de 10 fornos de beiju na nossa comunidade, que faz beiju para o consumo interno e também para comercializar nas feiras livres, né? E tudo mais. Tem a tradição muito forte do beiju, de tapioca, de carimã, de grude, bolo de mandioca mole, entre outras coisas lá. E uma identidade muito forte além da história. Então, me encontrei já dentro desse movimento, sempre fui de movimentos sociais, desde a música, eu estive presente em movimentos sociais, movimentos estudantis, né, e na música sempre tocando ali em bandas que tivessem temáticas sociais. E em Natal, sempre gostei também de sociais, né? Severino fez parte comigo em diversas campanhas aí, de, nos natais, distribuição de alimentos, de distribuição de brinquedos com crianças de periferias, né? A gente sempre gostou de se envolver com isso, de ter um retorno, né? Dar um retorno para a sociedade aí, algo que a gente gosta e gosta de fazer parte de lutas, né? De movimentos. E hoje eu me encontro imerso dentro da luta do movimento indígena do Rio Grande do Norte, né? Então, hoje eu faço parte da APOIME aqui no estado, que é quem organiza o movimento indígena, a APOIME. Então, sou hoje são 2 coordenadores aqui no Rio Grande do Norte, eu e José Carlos lá do Amarelão, e comecei no movimento justamente nesse momento que a minha própria comunidade começou a fazer parte do movimento indígena, né? Então, nós somos uma comunidade com aproximadamente 2.000 indígenas autodeclarados e mais de 300 famílias indígenas num território onde a gente luta pela demarcação do território, né? Que foi um território muito expropriado aí pela a indústria da cana-de-açúcar, dos engenhos. E nessa luta, no movimento indígena, eu já era fotógrafo há muito tempo. Eu já sou fotógrafo profissional há 10 anos, né? Comecei em 2015, ali, quando eu comprei minha primeira câmera DSLR, e até hoje venho fazendo fotografia profissional. E aí foi onde eu conheci Albert, conheci outras pessoas, outros fotógrafos, atuando enquanto fotógrafo social de eventos, casamentos, ensaios, mas nunca deixei de fazer a fotografia de rua, a fotografia nas comunidades, e esse estilo de fotografia me rendeu alguns prêmios, né? Eu nem, não consigo lembrar aqui agora de todos, mas eu até tinha mandado para Albert uma mini bio, né? Eu já ganhei alguns prêmios de concursos da Prefeitura de Natal, como já esse emericiano, onde a gente expôs lá na Capitania das Artes. Tiveram outros concursos também, com fotografias premiadas. Já fiz parte de exposições a nível nacional. Recentemente expus no Museu Goelde, no Pará,
durante a COP30, uma fotografia minha fez parte de uma exposição gigante que foi organizada lá sobre os povos e comunidades tradicionais do Brasil. E hoje a fotografia, para mim, até dei uma pausa na minha fotografia social, de eventos, de casamento, tudo mais, mas a fotografia da militância, a fotografia da luta permanece, porque ela não é só para ser um lazer para fotografar, ela é uma das ferramentas da luta dos movimentos sociais aqui no estado, né? E é, tem sido essa fotografia ferramenta de denúncia, tem sido essa fotografia também para quebrar estereótipos sobre populações indígenas, né? Inclusive foi montado um material que já está sendo utilizado nas salas de aula do ensino básico, né, do estado, do ensino médio também, e nas partes onde se fala sobre populações indígenas no estado, dos povos indígenas contemporâneos do estado, tá lá o meu trabalho, né? As fotografias que ilustram o livro são da minha autoria. Então, esse é o trabalho que vem sendo construído para desfazer uma imagem que foi criada para apagar as identidades, que é justamente a criação do estereótipo sobre os povos indígenas, e esse trabalho vem sendo aí servindo para isso, né? Também atuo dando aulas de fotografia nas comunidades indígenas, e esse tem sido um trabalho muito importante, porque a partir disso, outros indígenas em outras comunidades, eles têm acesso a esse conhecimento e têm também utilizado isso para produzir seus próprios filmes, né? A gente já tem comunidade que tem pessoas que foram meus alunos que hoje trabalham nas partes de mídias das suas organizações, né? Das associações. E isso é super importante, porque toda a comunicação hoje ela passa pelas mídias sociais, né? As redes sociais, como alguns chamam, eles são uma forma de comunicar. E a fotografia bem feita, uma fotografia tecnicamente falando, ela serve de base para uma boa comunicação, né? Então, no cinema, a gente também vem trabalhando, produzir 2 filmes com a temática indígena, só não produzir mais, porque é muito caro produzir um filme, então a gente sempre precisa de editais para estar produzindo, que envolve uma equipe muito grande, mas também já formei indígenas nos seus territórios, que hoje produzem seus próprios filmes, que há uma diferença muito grande quando o próprio indígena produz o seu filme e quando alguém de fora vem e produz um filme sobre aquela comunidade. Porque a pessoa de fora sempre está buscando um estereótipo, sempre está buscando algo, criar ou narrar alguma coisa sobre aquele povo ali, que nem sempre é o que aquele povo gostaria que fosse narrado, que fosse transmitido sobre a sua história, sobre a o seu território, sobre a sua cultura. Então, muitas vezes, essa fotografia que é do próprio território, que é o filme feito pelo próprio território, ele tem uma pegada diferente, né? A gente também trabalhou num filme chamado Aral, Tecendo Diálogos de Igualdade. Esse filme sobre essa população venezuelana, que às vezes quem está em Natal vê nos sinais, esses são povos indígenas da Venezuela, né? Que foi a população mais afetada na Venezuela enquanto a crise lá estava acontecendo e ainda está, né? Então essa população migrou e saiu migrando pelos estados brasileiros e, por incrível que pareça, aqui no Rio Grande do Norte, né? Foi aonde eles conseguiram melhores condições de vida e foram aceitos e tiveram assistência social, puderam fazer documentações, foram recebidos, tiveram locais para servir de abrigo. E aí eles sempre reclamavam. Eu conheci o Aníbal, né, que é uma das lideranças oral,
E ele sempre reclamava que toda a vida muita gente queria fotografar eles, queria fazer filmes sobre eles, mas nunca era para contar a história deles. Os filmes eram sempre para reforçar algum tipo de estereótipo. Fotografar eles nos sinais, fazer um filme com eles pedindo, algo que é numa condição subhumana que eles não gostariam de ser retratados daquele jeito. Então, quando a gente sentou para fazer o filme com... Eu vou logo apresentar aqui uma imagem. Deixa eu ver se eu acho aqui como é que faz. Para poder vocês começarem a ver aqui. Eu separei uma pasta aqui, onde tem algumas imagens que eu gostaria de compartilhar com vocês. Na verdade, deixa eu abrir diferente aqui. Deixa eu abrir a imagem. Já estava falando do... Deixa eu ver aqui o que está aqui. Deixa eu apresentar aqui. Pronto, essa aqui... Todo mundo está conseguindo ver aí? Pronto. Esse E tudo show. aqui é, essa pessoa que eu estou falando, que é uma liderança do povo Aral. Eu acredito que que o Aníbal hoje ele não está mais aqui no Rio Grande do Norte. Ele viajou. Mas essa aqui é uma fotografia estilo, que eu não sei se todos vocês sabem o que seria fotografia estilo. A fotografia estilo é aquela fotografia que se faz durante a produção de um filme, seja da equipe trabalhando, ou até mesmo a fotografia que é produzida, que vai servir para encarte, que vai servir para o cartaz, que vai servir para ilustrar alguma coisa que fale sobre o filme, uma sinopse, alguma coisa que vai aparecer em algum lugar. Sempre tem a fotografia, aquela fotografia que aparece ali é uma fotografia que se chama estilo, que é a fotografia do filme, né? E aí a gente foi sentar com o Hannibal para saber como eles gostariam de fazer um filme sobre eles. E aí ele falou que gostaria de fazer um filme falando sobre a história deles, né? Inclusive depois eu posso até mandar o link para Albert compartilhar com vocês sobre esse filme, que é muito interessante, que eles na língua deles, inclusive, em muitas partes do filme, contam a sua história, contam como chegaram até Natal, contam como foi difícil quando a crise começou na Venezuela. E o Aral, na língua deles, significa povo da canoa, né? E eles vivem em territórios lá, nos seus territórios originários, lá na Venezuela, eles vivem em lugares que tem mangue, que tem caranguejo, que tem toda essa biodiversidade que a gente encontra nos mangues daqui. Aí, quando a gente começou a ouvir eles nos relatos, aí a gente ficou pensando, como é que a gente vai reproduzir isso? Quando for na hora de reproduzir algo como se eles estivessem no território deles. Aí a gente foi para Gamboa do Jaguaribe, ali perto do Rio Potengi, né? E fez algumas cenas lá. E aí ele, como se ele estivesse sonhando com um futuro onde fosse possível o povo aral voltar a viver próximo à natureza, porque nas cidades eles são privados disso, aí não conseguem emprego, vão para as ruas, né? E aí a situação de desigualdade social. Então, é, deixa eu ver outra imagem aqui. Aqui nós temos um momento, né, que aqui foi, acho que foi em 2022, numa comunidade indígena que fica em Macaíba, entre Macaíba e São Gonçalo do Amarante. É o povo Tapuia Tarairiú, da Lagoa do Tapará. E aqui é uma das suas celebrações, né, que é um ritual sagrado do Toré, que eles realizaram na Feira Cultural do Tapará. Então, muitas vezes, os parentes das comunidades, as lideranças, me convidam para ir fotografar esses eventos nas suas comunidades, né? E aí a gente começa a ter esses retratos dessa população indígena hoje, como ela está lutando, né? O que que elas estão, o que que estão reivindicando.
que faz parte da cultura contemporânea desses povos. Então, sempre como eu faço parte desse movimento, dessa luta, eles preferem me convidar, né, para eu estar nesses espaços com eles, né? E aí são fotografias que são, como é que eu posso dizer, totalmente abertas de, de possibilidades de a gente conseguir fotografar as pessoas ali no momento que eles se sintam à vontade de ser registrados, né? Por alguém, por um conhecido, por estar num momento sagrado. Então, existe todo esse afeto, toda essa ligação que a gente tem que faz com que eu tenha permissão para fotografar. Durante uma competição, no Deixa mesmo eu dia, fazer uma interrupção aqui rapidinho. É interessante isso que o Damião está falando, porque a questão dos povos originários se cria muito estereótipo. E é uma coisa que eu também tinha, tá? Eu também tinha. Isso foi desmontando aos poucos, assim, até inclusive vendo as coisas que o Damião faz. Então a gente, porque índio tem que andar nu, porque índio e não sei o quê, não pode usar celular. Isso é um preconceito besta, assim, que a gente tem que desmanchar. E a coisa que o Damião falou é muito importante, porque é, às vezes a gente tem a mídia como uma coisa idônea, como uma coisa fora de viés, e não. Então, por exemplo, ele acabou de falar que o pessoal se sente mais à vontade de chamar ele para fazer os registros. Porque se for um jornalista, uma pessoa assim, a pessoa já tem vários preconceitos na cabeça, vários estereótipos, e quando vai registrar, ele vai buscar registrar aquilo. Então, quando a gente está fotografando, mesmo que seja uma paisagem, seja uma fotografia de rua, a gente vai fotografar aquilo que o nossa cabeça, o que o nosso viés vai permitir. A gente enxerga aquilo que a nossa cabeça permite enxergar, né? Então, você vai para uma comunidade dessa, você vai procurar. É tipo assim: você vai para um canto perigoso. Vou dar um exemplo. Você vai na favela do Rio de Janeiro. Aí você já vai querer clicar, procurar a desgraça. Vai querer clicar os bandidos usando arma, porque você já tem aquele estereótipo na sua cabeça. Entendeu? Do mesmo jeito que você vai para sei lá, você viaja para um outro país, aí você quer mostrar as coisas bonitas que você já tem no seu viés daquele país. Mesmo que aquele país também tenha desgraça também. Entendeu? Então, eu quis só fazer esse parêntese que é importante a gente ter essa noção, né, de que existem esses estereótipos e que nem tudo aquilo que a mídia vai mostrar é a realidade daquele povo, né? E você tem uma pessoa que é de dentro, que faz parte, que é indígena também, e poder mostrar a versão deles, como ele falou, como é que vocês querem ser mostrados, né? E não como é que a mídia enxerga e vai mostrar só a parte ruim, né? Porque a parte ruim dá mais visualização, dá mais clique. Enfim, eu só queria fazer esse pequeno parêntese aqui. é importante você comentar isso, Albert, porque é, a gente tem a sociologia da imagem, né? José de Souza Martins. E isso é um dos pensamentos críticos do José de Souza Martins, que inclusive ele faz até uma crítica ao Sebastião Salgado, por exemplo, né? É, porque o Sebastião Salgado teve um trabalho importante, mas tiveram outros fotógrafos de guerra, por exemplo, né? Fotógrafos que vão fotografar situações de conflito. Muitas vezes se deparam com uma situação e aquela imagem ali, por exemplo, o Salgado em Ruanda, né? Se não me falha a memória. Ele tem um primeiro trabalho ali, começa a fazer um trabalho de fotografia ali, e muitas vezes alguém pode ter chamado até o trabalho dele de não sei o que agora eu esqueci o nome agora, chamava de não sei o que da miséria, né? E aí o José de Souza Martins ele traz um pensamento muito interessante sobre isso. Como é aquela pessoa gostaria de ser fotografada, registrada? Eu me lembrei até daquela foto que tem um urubu e um menininho morrendo na frente de um urubu. Não é um urubu, é um abutre, né?
que aqui no Brasil os abutres, né, são os urubus, no caso. E aí são fotografias polêmicas que para o José de Souza Martins e também para esqueci o nome dela agora, Susan Sotan, acho que é assim o nome dela, é um tipo de fotografia que revela mais sobre quem está fotografando do que quem está sendo fotografado. Qual a intenção que a pessoa tem ao registrar alguém? Às vezes você tem uma pessoa numa situação de rua, por exemplo, o Aral numa situação de rua. Se eu registrar aquele povo ali naquele momento pedindo dinheiro, ali eu estou ocultando toda a história de vida deles, estou ocultando toda a identidade deles, porque aquilo não faz parte da identidade deles. Isso faz parte de uma desigualdade social no qual eles obrigatoriamente foram inseridos, né? Mas quando você vai perguntar a eles, e aí entra o José de Souza Martins também, no livro Sociologia da Imagem, esse livro é muito bom, acho que deve ter em PDF aí, é fácil de encontrar. Sociologia da Imagem, ele vai falar sobre isso, sobre a fotografia que é construída e a fotografia que é feita e numa condição que a pessoa gostaria que ela, de fato, ela poderia ser fotografada ali naquele momento, né? Então, aí, nessa fotografia que está na tela, foi no acampamento Terra Livre de 2024, Rapidinho, aonde Damião. aqui... Oi. Quer falar, Eleonora? É só uma observação que o fotógrafo, o jornalista, ele nunca busca o interesse real, como você está falando, como a pessoa deseja ser fotografada, né? Não tem interesse, ele não tem esse interesse em saber sobre o outro. Ele quer o sensacionalismo do trabalho dele, né? Geralmente é assim, né? Isso. Ele não vai buscar o que que você quer, como é a sua vida. Ele não vai buscar essa essência. Ele vai buscar o que está interessando para ele, para o trabalho dele, para elevar o trabalho dele. É aí que acontece o grande erro, né? O É, desencontro, né? Os isso. interesses de quem está pagando, né? Eu queria fazer Justamente. um outro parêntese rapidinho, que essa conversa que a gente está tendo aqui trouxe isso. Uma coisa que eu fazia muito antes era o seguinte, por exemplo, fotografar uma pessoa em situação de rua. Aí eu fazia a foto, a pessoa numa situação de rua ali, triste, aí eu fazia a foto com o pensamento. O que é que eu quero dizer? Que às vezes a gente faz coisas que não é a nossa intenção, mas a gente não está sendo legal. Então, eu fazia a foto pensando, porra, a foto massa, crítica social, foda essa foto aqui. Mas não, eu estou expondo uma pessoa que está em situação de vulnerabilidade, que não pediu por aquela foto, eu não pedi para ela para fazer aquela foto, e eu estava sendo inconveniente e não é legal, não era legal aquilo que eu estava fazendo. E até em passeios nossos, eu já vi a gente aqui, em passeios que a gente fez, de ter uma pessoa assim, em situação de rua e a gente para. Como é estranho isso. Tá a pessoa, aí a pessoa tá sentada ali, vamos dizer assim, na calçada da igreja, a pessoa toda assim, né? Aí você chega com a câmera e fica. Nem fala com a pessoa, começa a clicar, aí vai embora, sabe? Cara, isso é horrível. Então, Eu não tô faço, trazendo isso aqui para. Aí eu tô trazendo não isso aqui porque era faço uma coisa que esse eu tipo de fazia. fotografia, eu não faço. Pois é, então para quem tá aqui, para quem for ver essa gravação, não faz isso. Não faz isso, não é legal. Não é legal. Pessoas em situação de rua estão vulneráveis, né? A nossa fotografia, não é? A fazer uma fotografia foda, não é. Primeiro que não é foda esse tipo de fotografia, mas se o seu pensamento é esse, como eu tinha, isso não é maior do que a dignidade daquela pessoa. Então, se for, pare, converse, ofereça uma ajuda, veja se cabe fotografar. Pode ser que não caiba fotografar, entendeu? Então, na maioria das vezes não vai caber fotografar esse momento. Então, queria deixar esse recado aqui para quem for assistir isso aqui, não faça isso porque não é legal. Exatamente. Isso aí é parte da construção dessa filosofia da fotografia, né? Dessa preocupação. E aí tem diversos autores que vão falar sobre isso, né?
Inclusive, tem um livro muito bom chamado Fotografia em Perspectiva, Perda e Permanência, alguma coisa do tipo. Agora eu esqueci o autor, mas é muito interessante que, às vezes, a fotografia ela pode ser mais potente do que a gente imagina, mas ela não precisa humilhar ninguém para isso acontecer. A situação tá posta lá, né? Um Damião, exemplo disso... Oi. quando você é convidado para fazer uma foto, vai numa comunidade fazer uma foto, você não chega lá na hora do trabalho, né? Você procura antes se inteirar, conversar, conhecer, não é? Para começar a fazer seu trabalho. É assim? Geralmente as pessoas já me conhecem. E você já conhece aquela comunidade? Eu conheço a maioria, grande parte eu conheço. Porque você já vem engajado no programa, você já busca, né? Você já Isso, sabe, já isso. conhece, certo? É. Sim, agora esqueci o que eu estava falando. Mas eu vou passar a fotografia daqui a pouco eu lembro. Mas aqui é uma parte importante aqui, essa imagem, que ela representa essa força do movimento indígena, né? De sair das suas comunidades, pegar um ônibus, viajar 3 dias, chegar em Brasília e ir no Congresso e ir nos ministérios, né? Cobrar pelos direitos, pelas demarcações de terra, pela o direito à melhoria de estradas nos territórios, desintrusão de, dos empreendimentos que causam desastres ambientais, entre outras coisas, né? Então, é um momento de luta. E aí, eu estava nesse dia aí, a gente foi para dentro do Congresso, assistir uma plenária lá, sobre os direitos indígenas lá, organizado pela deputada Célia Chacriabá na época. Uma silhueta feita lá também, em Brasília, no outro ano, de um indígena aqui do Rio Grande do Norte. Essa técnica, né, de mostrar a silhueta, o céu, também engajada aí no movimento de luta, né? A gente também dá essas pegadas assim, artística, digamos assim, que a silhueta é tão simples de fazer, ao mesmo tempo é tão bonita. Eu nunca deixei de fazer, eu gosto. Foto tá perfeita. E também dentro desse acampamento Terra Livre, onde a gente passa praticamente uma semana acampado, e tem indígenas de todo o Brasil. E aí eu acho que nessa foto aqui eu consegui registrar assim esse momento de diversidade, né? De diversidade dos povos, aonde não existe um padrão e onde tem uma criança no centro desde pequenininha na luta pela defesa dos seus direitos, né? Então tem muito essa visão, né? Que a imagem às vezes é um caos total, mas tem muitas camadas que é possível conversar, né? Mas ela tem um objeto que não é o não está focado, não é o foco, mas é central na imagem, né? Ela tá não é o primeiro plano, mas o foco está lá na frente, mas mostrando uma grande diversidade e o futuro, né? Para onde essa criança está se guiando aí. Se pintasse a metade dela ia até parecer a bandeira do Brasil. Ela ficou no meio de um triângulo assim, não sei. E É essa verdade, é fotografia ela verdade. também, essa fotografia ela foi selecionada em uma premiação também que fez parte de uma exposição. Eu não sei, eu nunca fui na exposição, mas ela passou, disse que a exposição era vitalícia, então deve estar lá ainda, né? Na prefeitura de Ceará-Mirim tem uma série de fotos que estão expostas lá, que foi de um evento que a gente participou e eram mais de
100 fotógrafos, eu nem me lembro quantos fotógrafos era agora, era um ônibus lotado de fotógrafos. E aí eu tive essa fotografia selecionada lá para participar da exposição de Parnamirim, acho que era aniversário da cidade, não lembro agora. E coisas que eu gosto de fazer na fotografia também. Cenas limpas, poucas cores, mensagens fortes, né? As pessoas à vontade, cheguei ali, conversei, não conhecia o senhor, mas a gente que estava fazendo foto ali, a comunidade foi avisada antes de que teria um evento da prefeitura com muitos fotógrafos participando e tudo mais. E aí, nesse dia, eu pedi para fazer um retrato dele, peguei o contato dele para enviar depois. E aí a foto ficou super bacana, ele ali bem tranquilo, né? Ajeitando uma isca de pesca para colocar no seu anzol ali, para pegar o peixe. Tem fotografias e situações, essa também foi premiada pela Funcarte. Eu chamei essa foto de Filhos do Mangue, não, Filhos do Potengil, alguma coisa assim, eu não me lembro agora ao certo, faz muitos anos que... Mas eu gosto muito dessa fotografia porque ela tem diversas camadas da história da cidade. O mangue, a Zona Norte lá no fundo, a Ponte Velha, e uma população que sempre esteve aí, os ribeirinhos, né? Que são descendentes das populações indígenas também, por mais que assim não se autodeclarem. Mas que nesse mangue, que o poder público não enxerga isso, existe uma população que vive dali, da pesca, do extrativismo, e o mangue está ameaçado, não só pelas empresas que têm criação de camarão, mas esse mangue aí, onde hoje existe uma luta para se construir a área de proteção ZPA 8, ele está também cotado para ser o novo porto de Natal, maior, grande para exportar e isso vai acabar com essa comunidade tradicional, que são os pescadores artesanais, né? E aí essa foto ela foi submetida com uma história e tinha que enviar uma fotografia. Você para esse concurso não era só uma fotografia, ele tinha que ter uma história. Que história era essa? A história de Natal, ou Igapó, Potengi. Tem muita gente que diz que a Ribeira, as Rocas ali foi o primeiro bairro de Natal. Por que é o primeiro, se a Natal já era habitada no Igapó, no Potengi? Sempre foi habitado. Até o nome de Igapó era Aldeia Velha antigamente, né? Então, esse povo está aí, esse povo continua resistindo de modo tradicional e continua ameaçado, né? Então, sempre existe algo que a gente pode comunicar nas nossas imagens e eu escolho sempre comunicar essas questões assim, né? Trabalhando com as cores, o vermelho que chama muita atenção em meio a essas cores do rio e tudo mais, o rio Potengi que carrega toda essa história por conta do rio Potengi, que somos chamados de Potiguar, né? O rio do Camarão, esses que são nascidos no Camarão, que é o que significa Potiguar, nascidos no rio do Camarão. E essa fotografia ela foi vencedora esse ano. Esse ano eu fui para Brasília para receber o prêmio do Ministério dos Povos Indígenas, no concurso fotográfico que teve. E essa foi uma fotografia que eu fiz em 2022. Esse aqui é um primo meu, chamado Gerson Lira Canindé. E ali é onde eu juntei a técnica com o conhecimento de fotografia e uma visão poética sobre os povos originários, né? Inclusive, teve uma pessoa que quando saiu o resultado do prêmio, eu divulguei as imagens e tal, uma pessoa mandou uma mensagem: que bonita, como foi que você fez essa montagem? Eu disse, cara, tanto tempo que eu passei para aprender essa técnica. A gente já saiu para fazer foto noturna, não foi, Albert? Já.
no interior. Muitos anos de Pois estudo é. para conseguir fazer uma fotografia para alguém chegar para você dizer: Ei, que montagem bonita é essa? Eu não sabia que podia premiar montagem em concurso. Eu disse: não pode premiar montagem em concurso. Essa fotografia é autêntica, né? Nesse dia, isso foi possível porque a gente estava numa aldeia que fica em Sagi, Trabanda, e lá não tem energia elétrica. E aí, por trás dele tem uma pessoa segurando um celular. Na frente dele, aqui no cantinho, fora do enquadramento da câmera, eu pedi para alguém acender um isqueiro por 2 segundos. Aí foi o tempo que deu para fazer a iluminação do rosto dele e conseguir capturar a imagem. Lá atrás, alguém deu uma piscadinha na lanterna de um celular e criou essa luz de recorte nele aí. Né? O céu para os povos indígenas é muito importante, porque pelo céu que até hoje as populações seguiam, né? Pela posição dos astros no céu. Então, tem diversas constelações que orientam aonde a gente está andando, se está andando no meio do mato. Os pescadores seguiam pelo céu também. Então, Essa essa, era uma dúvida que eu ia perguntar, Damião. Se existe, é, se está documentado que os povos indígenas eles tinham esse conhecimento assim, do céu, das estrelas, se eles usavam isso, né? Como se usava nas grandes navegações antigamente, né? Tinha, sei lá, tinha a estrela tal, aí o cara sabia que estava indo para tal direção. Aí se os sim, indígenas, se eles usavam isso também para se guiar. sim, sim, e muito. Essa era uma questão muito importante, porque para saber a época do plantio exato do milho, por exemplo, tinha que se orientar pelo céu. Então, se tinha esse ciclo de renovação, inclusive tem um relato do Rolux Baro de 1647, onde ele diz que o povo Janduí, né, que ele vai e viaja até o povo Janduí, que ele era a serviço das Índias Ocidentais, né, dos holandeses, ele vai encontrar os Janduís, e aí ele chega lá e eles estão esperando o dia que a constelação do Sete Estrelas, né, que é a constelação de Órion, o dia que a primeira estrela ia surgir às 4 da manhã no céu, para eles comemorar o que hoje a gente comemora como as festas juninas. Porque ia fazer a colheita do milho quando aquela estrela surgisse no céu, ia ter todo o início dos festejos, né? Juninos da época. Fazer dança, casamento, todo tipo de rituais. Justamente. E aí tinham várias constelações que não são as mesmas constelações. Os nomes mudam. Por exemplo, tem a constelação da Ema, aí tem a constelação do Jabuti, aí tem vários tipos de constelações. Tudo isso era o norte. Assim como a Lua, sempre tem muitos pesquisadores, né? Florestan Fernandes e tudo mais, quando vai analisar as obras que foram, as crônicas deixadas por Padre José de Anchieta, por exemplo, né? Aí ele vai ver que a Lua sempre foi uma referência para os povos indígenas saber a maré, como a maré baixa, a maré cheia. E aí aqui também foi uma das fotos premiadas nesse concurso, né? Todas elas ficaram em primeiro lugar. Essas duas aqui é o Cacique Luiz Catu, da aldeia, eu acho que é a aldeia mais conhecida do Rio Grande do Norte, que é do Catu, entre Canguaretama e Goianinha. E eu fiz um retrato dele em uma das trilhas lá e tem toda essa simbologia, né? Um pedacinho de mata que tem lá de pé ainda, que o resto já foi todo devastado pelos canaviais. E ele no meio da cena, quase que um encantado aí, surgindo aí. Essa fotografia também ficou em primeiro lugar na categoria território e territorialidades e defesa dos territórios. E também uma fotografia que é um autorretrato, que esse aqui já foi para duas Damião, exposições para fora. Oi. Damião, só um instantinho. Você volta um pouco aquela foto. Como foi que você conseguiu essa luz? Essa luz é o seguinte, como a gente estava numa mata fechada,
Mesmo assim, existem alguns pontos entre as árvores que entra um foco Um de raio luz. solar, Um raio sei. de luz entra ali pela aquelas brechas E das você frechas, né? conseguiu justamente nesse momento, né? E ele estava caminhando. Isso aí foi Então, isso bem. aí é luz natural. É luz natural. Isso aí é luz natural. Ela Muito vem bonito. muito de cima, ela tá iluminando o chão ali. Muito, é. Mas pegou ele num foco muito bonito. Parabéns. Foi, obrigado. Então tem várias situações que a gente usa essa fotografia para falar sobre os territórios, né? Porque, por exemplo, aqui foi tipo um ensaio que eu fiz nesse dia. Ao mesmo tempo que eu fotografei ele dentro da mata fechada, como se lá tivesse uma grande mata, eu fiz umas fotos do lado de fora com os canaviais, as máquinas trabalhando nos canaviais. E hoje eles estão no processo de demarcação territorial já, estudo das terras para demarcar, mas é uma luta muito, muito árdua, né? Até chegar aí no que hoje existe esse processo de demarcação acontecendo. E aí tem imagens também, como autorretrato, né? Eu vi uma imagem de um indígena que foi fotografado no século XIX, aí na Biblioteca Nacional, tem o site da Biblioteca Nacional, e lá tem um acervo de fotografias que um fotógrafo alemão, e agora eu não vou lembrar o nome dele, já sou difícil de lembrar os dos brasileiros, fotógrafo alemão fez um trabalho no final do século XIX, registrando as populações indígenas, né, quilombolas, e vários povos, principalmente os povos indígenas daquele período, né. Aí tem um retrato que tem bem uns 10 a 15 indígenas, assim. Aí teve uns que eu olhei assim, eu disse, caramba, isso parece o povo lá da comunidade. Teve um que eu olhei, disse que parecia com um tio meu, né? Aí teve um dia que eu fiz um retrato, era para não sei o quê, eu fiz um autorretrato, botei a câmera no tripé, liguei um flash e fiz uma foto. Aí depois eu disse, não, peraí, eu peguei e juntei foto com foto. Aí publiquei mandei pro pessoal, o pessoal disse, parece demais, não sei o quê. Bem parecido, né? Que é uma foto do lado esquerdo, é uma pessoa do século XIX, lá do Mato Grosso do Sul, e do lado direito é um retrato meu, né? Aí gerou uma discussão, porque existem vários tipos de fenótipos indígenas, né? Só que o pessoal só conhece aquele amazônico, que não é o único. Antes da colonização, aqui tinha mais de 1.000 povos. Como é que mais de 1.000 povos vai ter a mesma cara, o mesmo focinho, o mesmo tudo igual, né? Então, são estereótipos construídos a partir do século XIX mesmo para inviabilizar a identidade dos povos, né? E aí essa foto foi justamente os curadores, quando vêm pesquisar meu trabalho, aí perguntam, ei, a gente quer fazer uma exposição do seu trabalho. Aí eu, beleza, eu tenho aqui um ensaio, que os caras dizem, não, a gente quer expor essa foto aqui. Eu disse, tá, também é minha, metade é minha, é uma foto colagem, metade é minha, metade não é, né? Aí não tem problema, aí essa foto foi para exposição lá no Pará, no Museu Goeldi, né, lá no Pará, Emílio Goeldi, durante a COP30, ela esteve exposta lá, duas obras minhas, um retrato de uma senhora e esse autorretrato. E agora eles vão fazer essa mesma exposição, já mandaram para mim o termo para eu assinar, aí eles vão, eu concedendo novamente o direito do uso de imagem, né, para eles usar, e vai ter em outra parte do Brasil agora, acho que é no Mato Grosso mesmo, vão expor lá agora. Né? Então, momentos, essa foto foi feita em 2023, num ritual que se chama Toré, que é uma grande dança dos povos, né? Um grande ritual que envolve dança, envolve canto, envolve fumo, cachimbo e tudo mais, né? As pessoas. E aí é um dos momentos antes da reunião principal que ia ter na Assembleia dos Povos Indígenas, isso foi em 2023, um momento do Toré, né? E aí tem todo a fumaça em volta ali. Mesmo sendo um ritual, as pessoas estão à vontade para serem registradas, né? Então, o que torna a fotografia
autorizada e as pessoas se sintam à vontade para ser fotografadas, né? No momento ali que estão no momento sagrado do ritual de Toré, né? E aqui é uma foto também da Assembleia Indígena no momento de reunião, ali onde a gente tem pessoas da FUNAI, pessoas das secretarias estaduais e diversos indígenas aqui aguardando. Aqui é Thaís Campos, aqui no centro da imagem, coordenadora também da APOIME, coordenadora de mulheres hoje da APOIME, na época ela era coordenadora geral da APOIME. Então, uma foto que representa um momento de união, de discussão. Hoje a gente tem 30 comunidades politicamente articuladas no Rio Grande do Norte, 30 comunidades indígenas, e sempre tem esses momentos, né? De 2 em 2 anos tem as assembleias, mas sempre a gente está nas reuniões, junto com os órgãos e instituições, para cobrar a efetividade ou a garantia de algum direito, né? E tinha mais aqui, deixa eu ver aqui. Tapará. Sim, também eu uso a minha fotografia para... Também faço foto nos eventos na minha comunidade, né? Então aqui a gente tem uma priminha minha, que é Evinha, né? Da comunidade de Aningas, numa foto bem clássica, né? Digamos assim, todo ano eu fotografo as crianças para elas ir fazer a formatura da ABC, né? Aí esse ano os professores disseram, eu queria fazer aquela foto da bandeira. Aí eu disse, bora fazer, reproduzir. Eu tenho uma foto daquela, para mim é um clássico. Eu dou o maior valor a uma fotinha que eu tô com a bandeira por trás. Aí esse ano a gente foi refazer com as crianças da escola. Só que aqui aí tem uns elementos indígenas, né? Que não tem na nossa foto antigamente, que a gente não tava, né? Inserido nessa luta, assim. Mas aí tem um maracá aqui, tem um cocá e tem as crianças, né? Aí montei uma luz. Eu faço tudo na gambiarra. O Albert é o cabo profissional dos octabox, não sei o quê. Eu tenho uma sombrinha velha que eu gosto que sobe, sabe? Uma sombrinha, e aí eu faço uns retratos, né? Aí eu também utilizo essas técnicas para fazer uma fotografia, digamos assim. Eu tenho sempre isso. Eu não tenho fotografia com meus avós quando eu era criança. Eu não tenho fotografia com a... Porque a gente não tinha acesso a essas coisas, né? Quando eu morava na comunidade, a nossa casa não tinha nem água potável, nem energia elétrica, nem água encanada. A gente morava na beira do rio, numa casa de taipa. Então você imagine se ia ter fotografia nesse, nesse lugar, né? Hoje as coisas mudaram. Hoje eu sou fotógrafo, eu faço isso, eu faço esse trabalho na minha comunidade, registro as escolas, registro os alunos, registro as festas da igreja. Você não teve essa oportunidade, né? E está Isso. presenteando as gerações futuras, né? Você está Exatamente. fazendo para poder eles aproveitarem. Isso. Eu já fiz até um projeto, um tempo desse, aonde eu fui numa comunidade quilombola, chamada Acauã, em Poço Branco, e fiz um trabalho lá com a família, e aí um parceiro meu, Tadeu, da Pro Álbuns, fez um álbum e deu de presente para eles. Aí eu disse, Tadeu, você não tá presenteando isso, você está me presenteando. Porque era uma coisa que eu mais queria, era me ver ter uma foto da minha mãe, pronto, minha mãe gestante, meus pais jovens, meus avós, os irmãos de meus avós. Eu adoraria ter esse tipo de imagem, e eu não tenho. E aí a gente fez um álbum da família lá na comunidade de Acauã, marcou um dia e fez as fotografias. Eu já conhecia eles, né? E aí a gente fez o álbum e deu de presente. Foi uma coisa assim bem bem marcante para mim. Tá até num livro que eu também faço parte de um coletivo chamado Coletivo da Foto,
e tem um livro que foi feito pelo Coletivo da Foto que chama 6 Formas de Ver o Mundo, e tem esse ensaio lá, sabe? Que é essa família da comunidade tradicional tendo esse momento e tendo um álbum, que eles não tinham um álbum da criança, né? De fotografia da criança. Isso foi bem interessante. Aqui é uma fotografia estilo também, do filme Igarapé, O Caminho da Canoa. Essa na fotografia é minha mãe, né? Dona Lourdes, minha mãe, que também é diretora do filme. E a gente fez um filme contando uma história sobre as canoas indígenas, né? Tiveram algumas canoas que foram encontradas na Lagoa de Extremóis, e aí tem um pesquisador chamado Moisés Siqueira, que é lá do Museu Câmara Cascudo, e essas canoas estão expostas lá. Inclusive, Albert, lá no Museu Câmara Cascudo, na exposição das canoas, no teto da sala tem, eles reconstruíram várias constelações indígenas lá. Que massa, E aí que quem massa. for ver a exposição, a exposição se chama Navegar Impreciso. Aí tem no teto da exposição tem as constelações, que era por onde o povo se guiava também, né? E eles fizeram as constelações lá, é bem interessante, sabe? E aqui nesse retrato a gente tem minha mãe em cima de uma canoa igualzinha, não tão igual assim, né? Essa daí foi feita por mim e por ela, mas é uma reprodução de uma canoa, porque o meu avô fazia esse tipo de embarcação. E esse rio era o rio que ele atravessava com a minha mãe pequena dentro de uma canoa dessa para ir para o roçado. E aí a gente fez um filme contando essa história, porque o pessoal do museu entrou em contato comigo e perguntar se a gente sabia das canoas e tudo mais. Aí eu disse, rapaz, não sei, eu vou perguntar à minha mãe, né? Que eu sou novinho, apenas 40 anos, mas o povo ainda me chama de jovem ainda. E aí É porque você ele. tirou a barba, pô. É porque você tirou a barba. É, aí, Diga a por sua, favor, Albert. aí não pode não, senão Não, porque perde eu, a eu gosto moral. de ter cara de velho. Eu gosto de parecer mais velho ainda. Aí Damião, ele é o mais novo da turma, viu? Você é um bebezão. Aí a gente fez o filme. O museu pediu, perguntou se a gente podia fazer umas falas da gente, gravar em vídeo, umas falas da gente falando sobre as canoas. Eu disse, rapaz, porque lá eles têm essas canoas de Extremóis expostas lá, uma de 700 anos e uma de 300 anos, né? Na exposição, na sala lá. E o Marco de Touros lá, que é um símbolo marco da colonização, símbolo de mudança, né? Tá lá. E aí eu disse, rapaz, eu vou ver se minha mãe faz isso, umas cenas assim, grava um vídeo falando. Aí eu disse, homem, quer saber? Abri um edital. Aí eu peguei, escrevi o roteiro, escrevi o projeto do filme, escrevi no edital e foi contemplado. Aí a gente pegou o recurso, né, da lei Aldir Blanc, ou foi Penab, eu acho que não, foi Penab. A gente pegou da Penab e executou e fez o filme. E aí a última cena do filme, que é minha mãe navegando na canoa que a gente construiu da memória dela, que ela lembrava como meu avô fazia. E a gente é do território, a gente é daquelas comunidades ali de Rio dos Índios, Boa Vista, Capoeira Grande, Aningas, tudo onde estão nossos antepassados, né? E Damião, Uma uma, foto foi. linda onde mais uma vez a luz chama muita atenção. A luz é, uma, perfeito, uma perfeito. pergunta que eu queria fazer, Damião. Foi. Eu assisti esse filme seu. Muito legal a história do seu avô, fazia os barcos, sua mãe falando. E uma coisa que me chamou a atenção, e é notório, né? Sempre quando você está vendo alguma coisa que te chama a atenção, você compara com você, compara com sua família, né? Aí a primeira coisa que eu pensei quando eu disse, porra, que negócio massa. Damião entra nas coisas dele e, porra, a filha dele participa, a mãe dele participou, entendeu? A primeira coisa que eu pensei, se eu fosse fazer um negócio desse com minha avó ia logo dizer, deixa de fuleiragem, deixa de invenção, menino. Eu ia falar logo isso, né? Sabe? Deixa de besteira. Minha avó é desse jeito, Será sabe? que ia? Aí eu fiquei pensando, pô, que legal, Damião. Então, assim, aí a minha pergunta,
como é para você entrar nas suas ideias, nos seus projetos, aí, dando esse exemplo da sua mãe e sua filha que participam, se você tem já teve alguma dificuldade com relação a isso, as pessoas, sei lá, ou não acreditou, ou dizer para você não perder tempo com isso, né? Existe alguma situação que você passou parecido com isso que eu estou falando aqui? Eu acho que existe. Eu não sei onde foi que eu aprendi uma coisa. Acho que foi com Robson Kunz. Não, não, Robson Kunz não. Como é que. Aquele fotógrafo que gosta de fazer umas loucuras nas fotos, como é o nome dele? Esqueci agora, rapaz. Que ele bota uma mulher. Júnior Luiz? Júnior Luiz. Júnior Luiz. Eu conversava muito com o Júnior Luiz, né? E aí encontrei ele no workshop dele e tal, não sei o que, a gente conversou bastante. No Ainart, que teve aqui em Natal também, que ele veio, participou. E tem uma coisa que ele fala que eu achava legal. O não sempre está dado. O não já existe. Antes mesmo de você ir questionar alguém, já tem a possibilidade, mas para não ser algo não ser aceito do que ser aceito. Mas se o cara nunca perguntar, nunca vai saber. Se eu chegar para uma pessoa e perguntar, eu posso fazer uma foto sua? Aí a pessoa vai dizer, pode. Ou se ela, pode ser que ela diga não, mas a possibilidade dela dizer não, a chance é menor do que dela dizer sim. E isso é real, sabe? Né? Porque aí você. Agora também, às vezes, a pessoa fica, deixa, eu não vou nem perguntar se aquela pessoa deixa eu fazer uma foto. Eu vou fazer dela aqui de costa mesmo. Vai ficar legal. Aí pronto, você fez uma imagem sem autorização. Aí pode render um processo, né? pode, pode desencadear outras coisas. Com a minha família, a primeira vez que eu peguei numa câmera fotográfica foi uma câmera que a minha mãe comprou. Então ela sempre me incentivou a isso, sabe? Quando eu comecei a estudar música, que eu entrei na escola de música chamada Casa Talento, que antigamente funcionava do lado do cemitério do Alecrim ali, aí eu cheguei para a mãe, aí eu disse que eu fazia aula de bateria, né? Aí eu disse, mãe, seria bom eu ter uma bateria para estudar melhor. Aí minha mãe conseguiu um empréstimo no banco, foi lá comprar uma bateria. Por mais que a gente não tivesse condições de ter. Então, eu acho que ela acredita mais nas coisas do que eu faço do que eu mesmo, sabe? Que Então, legal, eu acho cara, que que existe essa demais isso. relação. Eu acho que existe essa relação da gente e a minha família mesmo, assim, na minha comunidade também. Quando eu chego com uma proposta, uma ideia, todo mundo aceita, porque existe muita confiança, sabe? Talvez seja sobre isso também, sobre você dar a liberdade para alguém estar ali junto com você, porque você construiu uma relação de confiança. E a nossa relação de confiança é desde sempre, né? Desde que eu nasci, que a confiança ela é construída, a relação é construída com meus avós, com o território, com todo mundo que está nesse território. Por mais que você chegue eu chegue em outro território onde as pessoas não me conheçam, mas se a gente sentar, se a gente constrói uma relação ali, dificilmente alguém vai negar. Eu acho que Sebastião tinha até o Sebastião, ele escreveu naquela biografia dele lá sobre essa relação que ele estabelecia também, que eu acho que o Sebastião ele era meio que um antropólogo assim, sabe? Eu estudo antropologia, é mais ou menos esse tipo de relação que o Sebastião Salgado construía. Que às vezes ele ia fazer uma matéria num canto e ele chegava e ficava 1 mês, 2 meses antes, convivendo com aquele povo ali, antes de tirar uma câmera para fazer uma fotografia, né? E aí ele conseguia fotografar o povo muito à vontade, numa situação incomum que jamais outro fotógrafo iria conseguir, sem perder a essência dali do momento, né? Até José de Souza Martins, às vezes, ele dá umas críticas em algumas coisas e depois ele ia lá e alisava as outras, em outros momentos, o Sebastião Salgado também. Acho interessante que existe esses dois olhares, né? De sociólogo, do fotojornalista, que também não é um fotojornalista comum qualquer, eu digo, não é que a profissão seja uma coisa qualquer, fotojornalismo, mas o fotojornalista é como, não estou vendo o nome dela aqui agora, que tá,
sumiu daqui. Eleonora. Eleonora, que aqui tá tem uma tajazinha assim, que tá bem em cima do nome dela. Como a Eleonora falou, né? E o fotojornalismo é sobre o fato, por mais que às vezes seja construído, né? Mas o fotojornalista tem aquilo de contar como é as coisas. Às vezes a gente sabe que tem intenções e intenções, depende do jornal, depende de quem está mandando ele fazer a fotografia, pelo qual motivo que ele está sendo fotografado. Um exemplo disso são as lutas por moradia em Natal. Eu fiz uma pesquisa recentemente na minha iniciação científica e eu fui pesquisar justamente a relação que esse grupo tem com a imagem, como eles se relacionam. E aí, se eles gostam das fotografias que saem nos jornais, se eles recebem esses fotógrafos que fotografam eles e vão publicar no jornal. E aí, o que eu cheguei no resultado que eu cheguei foi que a fotografia do jornal ela não está interessada em falar sobre aquele movimento social ali, falar que há dignidade naquela luta. Ele está interessado em fazer uma denúncia em defesa de um patrimônio, né? E em criminalizar um movimento social que aonde eu andei, que existe 2 movimentos de luta por moradia em Natal. Nenhum deles invadiu casa ou prédios privados, sempre em espaços públicos abandonados e que ainda tinha condições de ser habitados. E a mídia, o que a mídia vende? Que o movimento das pessoas que não tem aonde morar invadem prédios particulares e privados, mas não é isso. Então, a fotografia do jornal já criminaliza, mostra que que tem pichação, que derrubaram um muro, que não sei o quê. E as fotografias deles, nas lutas, sempre estão mostrando o oposto. Não mostra ele situações difíceis, mostra ele no movimento, na luta, com reuniões. Eles mostram eles totalmente organizados, enquanto a fotografia do fotojornalista, muitas vezes, que às vezes não é nem a intenção do fotógrafo, mas é a intenção do jornal, né? Em fazer aquela matéria sensacionalista, em quem paga. Eu tenho uma amiga minha que ela foi fazer raio de TV na UFRN, aí ela, quando ela concluiu, ela foi trabalhar num jornal. Ela disse que se ela soubesse, ela tinha feito outro curso, porque ela se desestimulou da fotografia, se desestimulou do cinema, da TV, quando ela foi trabalhar no jornal, que ela recebia do editor o que ela ia publicar ali, alguma coisa, e ela dizia que era totalmente contra, que a maioria dos meios de comunicação no Brasil pertence a políticos, e a políticos que estão no poder há muito tempo, de famílias oligarcas, né? Então, existe muita manipulação nas grandes mídias que a gente assiste, né? E eu acho que é meio sobre isso. Infelizmente, essa é uma realidade muito forte na nossa sociedade. E isso é muito ruim, porque não traz a população a uma realidade, a tudo isso que você está contando agora, que é o real da vida desse povo, né? A gente não tem acesso a essa informação. Você está me mostrando aqui, eu estou encantada com essa conversa, porque o que eu estou ouvindo de você, eu não sabia. Porque o que a mídia traz para a gente é a imagem distorcida, tanto em termos de notícia como de fotografia. E isso é muito ruim, é triste. Se faz o quê? Né? Existe uma história... É preciso ter um caminhão para mostrar a coisa mais real para a gente. Tem um ditado, sabe, Eleonora, que é o que a história sempre é contada pelo lado do vencedor, né? Que é tipo assim, quem conquistou, quem teve mais poder ali, né? Poder econômico, civil, militar. Mas sempre o lado que perde, né? Porque assim, para o ser humano é muito fácil julgar uma coisa do ponto de vista do bem ou mal, né?
Então, Sim, até uma técnica de narrativa, de contar histórias, você separa grupos do bem e do sim, mal. sim, E na sim. maioria das vezes não é assim, não é bem e mal, apesar de que a gente assimile melhor dessa forma. Só É, que do lado que perde, também existem histórias ali que não necessariamente sim, sim. A foram história existe contadas, dos entendeu? dois Então, lados. tem vidas que foram vividas, tem histórias, tem famílias, tem situações, e a gente só vê, né? Repetindo, a história só é contada pelo lado do vencedor. Então, quando a gente É, estuda, pelo menos se eu for tentar resgatar o que eu aprendi na escola, eu só vi a história do Brasil pelo lado português, pelo lado católico, por esse lado, pelo lado entendeu? mentiroso. Aí eu não vou dizer nem que é mentiroso, entendeu? Mas por esse lado, sobre essa perspectiva. Albert, ensinam muita. Olha, história na escola tem muita mentira, viu? Aqui. Não, tudo bem, mas não é esse mérito que eu quero chegar aqui. Mas Ah, no sentido de você ver só um lado. Toda a história tem vários lados, né? E aí você vê só lógico. aquela perspectiva. É É, tanto que a gente vai ter o dia do índio no colégio, aquela coisa altamente caricata de você botar aquela coisa. pois Tá é, entendendo? E pois aí, é. Mas a também. maioria das pessoas tem aquela perspectiva do povo originário, dos indígenas, daquela coisa da pessoa que anda nua, uma pessoa quase que selvagem, quase que sabe, uma coisa muito É. que não Mas, necessariamente é Alberto, assim. veja bem, eu te falo hoje, porque hoje eu digo que a gente vai, a idade vai chegando, a gente vai enxergando de outra forma. Hoje eu já vejo, nós somos muito cômodos, Uhum. porque geralmente você para naquilo que foi ensinado a você, É, não é? Isso é uma comodidade muito grande que é do ser humano. Eu acredito que verdade. seja. É muito difícil você aqui e acolá, você pinça alguém que vai além do que ouviu. Damião foi além do que ele ouviu, concorda? Eu não fui além do que eu ouvi. Então, por que que a gente não sabe a fundo a história? Porque a gente acomodou naquele aprendizado lá de trás e ficou ali. A gente não deu um passo além, né? A gente não deu. Aí, a partir do que a gente vai acontecendo no correr da vida da gente, vai os encontros, como esse encontro de hoje. Infelizmente, eu estou triste, porque o nosso grupo tem um número maior de pessoas e estou eu e você aqui. Numa história tão rica, não é? Numa história que me abriu demais. Há poucos dias, Damião, sábado passado, nós fizemos uma viagem a Ceará-Mirim, onde entramos em uma comunidade indígena, né? E eu percebi, eles ficam meio acuadinhos. É assim, teve uma senhora que eu perguntei se podia fotografar, ela disse que não, sabe? Depois eu vi fotos que outras pessoas fizeram e colocaram no grupo. Então, assim, eu não sabia da existência desse povo, dessa comunidade. É a Então, comunidade. Sim, Severino. É, eu botei aqui. Então, é assim, é você ter a boa vontade de se abrir para conhecer mais, para ir buscar, para ver que existe, não é? Isso é importante demais. E, no geral, as pessoas não fazem, não buscam isso aí, não é? É verdade, concordo muito, Eleonora. É verdade. Aí vocês foram para onde? Severino ia falar? Pô, eu anotei aqui a comunidade, deixa eu ver aqui. Eu anotei aqui. Eu digo lá. Foi Rio dos Índios, foi? É a aldeia Potiguara, Ibirati, Sim, sim, lá no Ceará-Mirim. Reginaldo. Lá em Reginaldo, Lagoa Grande, Lagoa Grande. Lagoa Grande, isso, tem a lagoa lá, Potiguara e Ibirapi. Ibirati. Muito bacana, fomos muito bem recebidos lá, com café e tal. O pôr do sol lá é muito bonito também naquela lagoa, sabe? Agora ainda está precisando melhorar, né?
Mas eu já senti já o grande passo, né? Que, como eu dizia, como era antes ali, hoje já tem condições já de receber, já tem um salãozinho lá, tal, já tem a loja de artesanato, tal, né? Já tem banheiro, tudo, né? Como eu já tive também outras, que é aquela da Baía da Atração, de seu Antônio, né? Seu Antônio lá, acho que você conhece ele, né? Inclusive eu tenho até umas fotos aqui também, tá? Sim, sim, lá no Pajé Antônio, né? Lá na Baía Mas da Antônio, Traição. Baía das Traições. Já Sim. tivemos também lá na Catu, que você falou aí, São Luís Catu também, né? Tudo. Eu já visitei essas 3 aldeias também. É muito bacana, sabe? Muito bom. Eu gosto mais de fotografar lá, quando tá lá mesmo, sabe? Agora, aí, de rua, como você estava falando ali, eu não sou muito bom de fotografar pessoas em estado assim, de calamidade de rua, assim. Ô, Mas, Severino, eu geralmente, gosto mais. quando eu fotografei, sempre procurei por trás contribuir também, para a pessoa ficar Severino, mais eu satisfeita. gosto. Severino, eu gosto da fotografia de rua. Eu falo muito que eu queria ser mais nova para ser aventureira, sabe? Porque no Eu meu acho tempo lindo. atrás eu não podia ser aventureira. Eu É, gostaria de ser aventureira porque eu tenho paixão pela fotografia de rua. Eu acho linda, sabe? Eu tenho altas fotos também essas 2 aldeias que eu fui. Essa do último, agora né, só tinha um menino lá, o pajé mesmo, ele não conseguiu juntar aí lá, isso foi meio fraco, sabe? Agora, as outras, a lá daquela praia que eu estive lá, Baía da Traição, foi muito bacana, sabe? Eles fizeram a tem dança, muita gente lá, né? muita gente, tudo. Eu fiz altas fotos lá, viu? Tem umas fotos muito lindas. Inclusive, tem uma foto de uma criança que eu gosto muito, com um maracazinho aqui, encostada assim no rosto, assim, sabe? Muito Muito bacana bom. tudo, né? Inclusive a do seu Luiz Tatu e do seu Antônio também, né? Porque a foto eles pintados, trajados, tem umas senhoras lá, muitas crianças lá, tudo trajado com aquele cocá, com aquelas saias, com aquelas blusas. Então, Sim. a hora dá umas fotos lindas, né? Eu tenho umas fotos. É a Essa foto realidade. aí é recente, né, Damião? Eu vi que você promoveu, você estava divulgando a Isso. corrida, a primeira Isso, corrida indígena lá da sua comunidade, de Aningas. Isso, a gente fez um evento para o público externo, né? Aí a gente fez uma corrida, organizou essa corrida, e aqui são essas duas aqui são da comunidade, né? São duas mulheres indígenas da nossa comunidade. E aí participaram aí no meio da galera aí na corrida indígena. Aí tem várias fotografias. Eu botei assim, mas para ver que também faz parte da luta esses momentos de lazer, né? Uhum. E que eu faço esses registros e isso acaba se tornando uma construção dessa memória afetiva, dessa memória histórica da comunidade. Assim como também tem diversas outras fotografias antigas. Teve um dia desse com um rapaz me mandou uma fotografia bem antiga da comunidade, né? Aí tem essas fotografias depois da corrida, a gente fez um torneio, né? Aí tem pai e filho aqui, aí o que eu acho interessante, essa camisa aqui que eu encomendei, um primo meu fez, aí aqui tem é uma imagem que é do homem Tarairiú, né, que é uma antiga liderança, essa foi uma pintura feita em 1647, só que ele tá nu, aí a gente pegou e disse, vamos vestir ele, botar uma camisa e um tênis de corredor e vamos fazer a foto da camisa, né, dele, para ser a estampa da camisa da primeira corrida que a gente vai fazer aqui. Aí a criança aqui, ó, desde cedo já vendo tudo isso, porque o que a gente tinha antigamente era uma educação que não se falava de povos indígenas. Aí quando você vai para um território hoje, aqui está aqui o pai e filho, aqui a criança indígena da nossa comunidade, podendo, desde a sua infância, acompanhar discussões sobre identidade, sobre direitos, sobre território, sobre memória, sobre os ancestrais, e ter uma outra construção dela
da história do seu lugar, do seu território, da história dos seus ancestrais e da continuidade, né? Porque aí quando eu fui contar a história das canoas para o arqueólogo lá, aí ele falou, cara, você precisa registrar isso, porque a sua mãe tem algo que nós não temos. A gente tem as canoas, tem as pesquisas da arqueologia, mas não tem alguém que saiba como elas eram feitas, por que elas eram feitas. Porque o arqueólogo, ele é como ele estava falando ontem no evento que eu estava participando lá no Museu Câmara Cascudo. Lá. Foi participar de uma mesa lá, fazer uma fala. O arqueólogo, ele tem a memória do chão, onde ele retira a peça. Ele só sabe o que ele está vendo. E a gente não tinha a peça, mas a gente tinha a memória dela. E o meu avô fazia, porque os seus antepassados faziam, numa relação contínua e geracional, transmitindo aquela memória. Isso é a identidade do povo. É daí que vem a cultura de um povo. É passado de geração em geração, muito embora tudo que aconteceu, a colonização, os engenhos de cana-de-açúcar e Ceará-Mirim foram fazendo com que essa memória e esse território fosse sendo soterrado e dando lugar à plantação de cana, né? E aí o povo sendo forçado a trabalhar nesses engenhos e tudo mais. É tanto que uma das memórias que a gente tinha durante as entrevistas para o documentário era que um de um primo meu, que é até um senhor, o Albert vai lembrar, que ele tá falando, conversando com a minha mãe, os dois numa mesa vermelha, eles falam ligeiro que só, um por cima do outro, né? E aí ele vai e fala que antigamente esse rio que mãe tá aí, você tá vendo que tá cheio de Vitória Régia, todo não dá nem para navegar nele, mas antigamente esses rios tinham uma mata ciliar bem grande, árvores, e eles não ficavam sujos, e aí tinha as canoas que eles sempre usavam porque dava para navegar no rio. Sem que depois de um tempo desmataram para plantar cana-de-açúcar nas margens desses rios, que é um vale muito rico, aí Severino que já trabalhou e trabalha, né, com agricultor, né, Severino, sabe como o Vale do Ceará-Mirim é riquíssimo, que dá de tudo. É, depois de um tempo não dava mais para navegar porque eles fizeram isso e o poder público não limpava o rio, não dragava, não botava as máquinas para limpar o rio. Aí eles não tinham como navegar mais no rio com as canoas. Então eles pararam de fazer. Tudo Para que ia soterrados. fazer canoa? Para ficar de enfeite numa praça, num lugar? Então, Apenas que elas muito, ficaram jogadas ao tempo e acabou-se, né? É difícil você vai e, encontrar uma, se for madeira muito boa e a terra não conseguiu comer, sabe? E tem isso, madeira, geralmente ele tinha deles que conseguiam uma madeira boa naquela época, eles faziam as isso, canoas e essa podia enterrar que nem a água destruía nenhuma coisa. Então a madeira pau-ferro, né? Mas a maioria era madeira mais maneira, né? Aí o tempo se desgastou, né? exatamente. E tem umas Triste, lá que eu acho que triste, é triste. Faz pau-ferro, viu? pena, sabe? Faz pena, é Uma que triste. tá lá no Museu Câmara Cascudo lá, eu acho que aquela bicha é pau-ferro. Isso, a bicha é. E, Pensa na e, madeira, ele é vermelha, a bicha. é, E ela resistiu, viu? Debaixo d'água na Lagoa de Extremóis. resiste, resiste. A lama resiste ao tempo todo. Resistiu mesmo. Então, acho que é isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Rapaz, eu Sobre. Muito bom. falar nisso, eu queria abrir isso aí para compartilhar, aproveitar o momento, compartilhar umas fotinhas que eu fiz aqui dos índios também, nessa Pronto, construção aí, deixa eu tirar. só para abrir a memória aí para Damião aí, ver, conhece a É turma bom, aí, é bom, tudo. é bom. Deixa E, eu. e que a gente ainda deve fazer outras visitas dessa, a gente deve sair aqui exclusivamente para visitar uma aldeia, não uma expedição para andar, para fazer isso mesmo. A gente tem que sair exclusivo para Ter passar uma experiência, semana né, numa aldeia com experiência e tudo, né? Deixa eu Ah, compartilhar aqui uma coisa interessante da minha família, para você ver como é a sociedade. A minha bisavó paterna, Damião, ela vem nativa de uma tribo no, eu não sei,
é no interior do Maranhão. Se você me perguntar se eu sei sobre a história, eu não sei. É aí que vem o lado X da sociedade. Ela casou com um holandês, baixou lá em São Luís um navio e espalhou esse povo, e esse holandês tirou essa índia da tribo e casou, certo? Meus bisavós. Você acredita que na história, até hoje, se a família, ela não fala o fato, a gente chamava ela de Mainha. Eu não sei o nome dela, o nome real dela. Ela sempre foi conhecida na família inteira como Mainha. Lindo, né? Ninguém falava que ela era índia. A gente sabia, mas não se falava na família. Ele, o galego branquinho dos olhos azuis, entendeu? Proibia, entendeu? Sim. O lado da sociedade que esconde, que mostra o que quer. Mainha foi tida como uma mulher, ela era do Maranhão, ponto. Agora, não se fala o fato dela ser índia, entendeu? A Ela minha, era nativa, foi tirada da tribo para casar com esse homem, porque ele escolheu ela. Sim. o meu avô é lá de Piranha, e os pais dele eram de Brejo do Cruz, e o avô dele, os bisavô dele, era descendente de português, né? Meu avô. Então, meu avô era um galego dos olhos verdes, dos olhos azuis verdes, não, era dos olhos azuis mesmo, chamada da família Neco, chamada Zé Calazões. E minha avó era uma moreninha, uma neguinha baixinha, pretinha, que ela tem todos os traços de Índia. Minha avó tem todos os traços de Índia, rapaz. Todo mesmo, sabe? A pele, o rosto, o cabelo e tudo. A gente não conseguia assim ver do meu avô ainda conseguia muito além assim e ver Porque, até os anos 700 Severino, da minha Severino, família. porque o branco dos olhos azul, sabe? Hum, O galeguinho dos olhos azul tinha a voz mais forte, é, entendeu? é. Essa Aí, é que é a verdade. aí Essa é que é a ela verdade. tão É o que moreninha. predominou, é o que predominou. Então, os descendentes não ficaram sabendo daquela história. Por sinal, Ainda mais quando mulher, né? Porque ainda tem um Sim, lado aí que Damião sim, pode confirmar. Eu vou muito falar com mulher. base em suposição. É, É, não ia vir uma mulher e casar com um índio. Ia vir um não, cara, um colonizador, e é, casar com a Índia, é, né? Só que como é que se diz? A memória da mulher, principalmente antigamente, fica apagada, né? A família se dá é. pelo homem ali. Mas, Então mas você fica com os registros do patriarca da família, né? é, Então é o homem da família. Então, quando você pois é, vai ver a árvore lá atrás, você vai ver é, sempre a parte do homem. Aí a é. parte da mulher, quem eram os irmãos, quem eram os pais, geralmente é mais difícil de achar. Né? Porque a Mas, partir Alberto, quando forma uma nova família, um novo casamento, o patriarca é o homem, aí começa tudo a partir do homem ali. Então, eu mas, acho que isso pode ter Alberto, influenciado também para os caras se casavam com as indígenas, e aí a partir dali era uma família nova e só vinha do lado do homem, né? Agora tem um detalhe muito importante. Essa parte eu lembro. Ela era muito forte dentro da família. Ela tinha uma personalidade muito forte. Ela era uma mulher que, assim, aqueles cabelão preto, muito preto, desse jeito. Ó. bem pesado, né? Ela era uma mulher bonita. E ela era forte, ela era de uma personalidade, sabe, de um temperamento forte. Tanto que ele ficava, de certa forma, isolado dela. Ela ficava na casa, morava aqui no centro da cidade, era um sítio, uma casa grande e tudo, e ele construiu um quarto separado, entendeu? Porque ela é quem dava as regras, as cartas do jogo, sabe? Agora, contar a história verdadeira dentro da família,
Eu digo que era proibido, porque ninguém nunca soube, É verdade. né? Eu acho aí, pronto, meu nome, Severino Alves, né? Eu acho que vem desse nome, né, indígena. A minha avó era Severina também, Maria das Uhum. Mercês, e o apelido dela era carinhosamente chamado de Dona Nega, né? E eu tenho irmã morena, morena mesmo assim, sabe? Tem irmão moreno, assim, dos olhos verdes, sabe? Tudo assim, por quê? Porque meu avô era galego e minha avó era morena. Minha irmã, a gente chama até minha irmã de preta, de nega, Uhum. preta. E Tá é apelido de preta, interessante, sabe? Damião, porque não prevaleceu o sobrenome dela. O sobrenome dela nunca apareceu na família. Entendeu? Nunca. Era o sobrenome dele, foi o sobrenome que prevaleceu. Isso as histórias, né, que ficou, Isso que a são as gente histórias. apagou, o tempo apagou, né? É. A gente não Aí conseguiu você resgatar, vê, né? é uma luta que sempre existiu, né? É De verdade. um povo apagado pela sociedade, não é? Quer dizer, não é de hoje. A gente vê hoje o massacre como acontece, né? Mas essa história de isolar, de apagar, de eliminar, vem lá de trás. Tá aí, eu com uma história de que 3 gerações atrás, eu sei dessa história. Eu sei dessa história. O meu pai nunca escondeu. Era a avó do meu pai. Ele nunca escondeu isso para a família dele, filhos, certo? Mas a gente não sabe detalhes da história, porque não foi Compartilha as passado. fotos aí, Neto. Como é que eu faço aqui para compartilhar? Diga aí. Tem um quadradinho com a setinha para cima, assim. Aí você bota a tela Isso. inteira. Pronto. Aí apareceu aqui, ó, escolha o que partilhar, Aí janela, vê se tem a tela inteira, seleciona, Instagram Pena separador, que a minha janela, bateria está acabando e eu nem tinha visto. partilhar também áudio. Rapaz, não tem nome tela inteira aqui, não. Você nem Instagram, seleciona janela. Tela, só tela. Ou tem assim, tela 1, tela 2, sei lá, alguma coisa assim. Tem não, aqui só aparecer. Feche e abra de novo. É um quadradinho com a setinha para cima. Compartilhar a tela, aí eu clico. É. Aí aparece, escolha o que partilha com o aplicativo Mesco. Você Não é pode. aplicativo, não. É a tela. Aí tem separador do Chrome, janela e ecrã inteiro. Ecrã inteiro, que Pronto. tá português de Portugal. Aí partilhar, né? É. Você tá Isso. colonizador demais. Até o seu negócio aí tá em português de Portugal, viu? É. Aí aqui, eu procuro aqui, Mesmo assim, aí, esse da esquerda. Da aqui. esquerda, é. Aí agora bota, é só mostrar agora. Aonde? Mostrar? Só mostrar as fotos. Sim, só mostrar a foto. É. Deixa eu ver aqui. Clica 2 vezes para abrir. A gente tá vendo seu computador já. Passou? Agora você tem que diminuir essa janela. Essa janela você não vai ver a gente, não. Você só vai ver a foto, entendeu? Diminuir essa Não, aqui, arrasta lá para baixo. Não, minimiza. Aí, pronto. Clique em ocultar aí do lado. Aí. Aqui? Não. Aí, ocultar. Pronto. Aí você não vai ver a gente, você só vai ver as fotos. A gente tá vendo Pode as fotos. passar a foto aqui. Pode passar, que a gente tá vendo. Isso foi lá em Luiz Catu, né? Hoje é como eu digo, você ir para lá fotografar com uma pessoa trajada com cocar, né? É completamente diferente lá no ambiente, já parece que você consegue fazer umas fotos muito bacanas, sabe? Opa, isso aqui, linda essa foto, sabe? Olha que bacana. Isso aqui. Isso daí. Cara com a orelha, com uma folha na orelha aqui. Isso aqui, ó. Aqui no ritual lá. Onde foi isso, Severino? Essas Essa fotos? aqui foi na Catu, aldeia Catu, sabe?
Essa aqui já foi lá no Seu Antônio, em Barcelona, em Bahia da Traição, né, Damião? Seu Antônio. Que é esse aqui, É ó. isso mesmo, é lá, é lá. É, Seu Antônio. Pajé Antônio. Pajé Antônio, é. Muito legal, ó. Eu não tenho experiência ainda de foto assim, mas ainda fiz umas fotozinhas bem bacanas. Sabe? Ó, eu sou louco por essa foto, sabe? Essa foto aqui dessa menina. Já deve estar grande, hein, Severino? Já está uma moça, já, meu amigo. Eu sou louco por essa foto. Ela nem tem essas fotozinhas, né? Ó. Isso aí na hora lá do coisa lá, ó, tudo. Muito bacana, sabe? Essa senhora já bem, sabe? A gente vê com uma pessoa bem. Essa outra. Aqui. Olga aqui atrás. Seu Antônio Legal. novamente. Essa. Isso aqui, ó, as três senhoras e tal. Muito bacana, né, rapaz? Todo mundo lá para receber a gente e tal. Foi muito legal, sabe? Essa foto aqui eu acho muito legal também, sabe? Essa outra. Olha. Lindo. Pronto, foram essas. Mas eu vou dizer a você que foi uma experiência incrível, sabe? É muito legal, sabe? Pô, legal, Severino, legal. Muito legal. E a gente deve. Bota aí parar a partilha, esse botão azul aí. Show. E a gente deve Pessoal... marcar uma saída e agora aí com o parceiro Damião Ré aí, ele sabe os falar com o caminhos, Damião, ver se a gente faz uma visita lá em e a gente Aningas. pode levar assim um grupo fotográfico lá e fazer aí umas e fotos tem um lá, negócio lá que e depois o Damião já voltar lá mostrou, com as fotos, né, presentear, tudo isso, né? que eles fazem, eles produzem, eu não lembro se é um óleo, se é uma cachaça, como é, Damião? Eles produzem um negócio, você mostrou já, que é... Tem cachaça, tem óleo. Era o que você queria? Eu acho que era um óleo, cara. É o óleo do bati, né? Do Bati, que eles Pronto, produzem lá, o né? bati é outra tradição milenar, né? Que dá muito trabalho para fazer. Na verdade, é uma frutinha que ela só tem no litoral. Nos territórios, a gente tem nos territórios indígenas uma frutinha chamada batiputá. E aí o pessoal faz um óleo, um azeite dele. Um azeite Acho bem... que era o azeite, era. É um azeite do bati. Eu acho Agora é também. só dar uma vez por ano, sabe? Aham. Eu acho que Agora aquele. lá tem as casas de beiju, que é muito bonito mesmo. Sim. Casa de Fazer uma beiju. visita Vamos lá. organizar essa Marcar saída pra tomar um fotográfica. café da manhã lá e fazer umas E fotos, amigas. né? Tem a Lagoa do Coração lá na minha comunidade. Pois Sim, fazer o bonito pôr pra do caramba. sol, Né? essas coisas, né? Vamos marcar para lá, a gente pega um carro aqui, Mas, 2 pessoal, ou 3 carros, então uma van, né? Pronto, vai ter agora, em setembro, a festa da castanha lá no Amarelão. Vocês podiam se combinar para ir para sim. lá, entendeu? Pronto, você manda Festa um da convite castanha. aí, vê se a turma aí se articula aí. Dia 29 agora vai ter a festa da Pinha, lá na comunidade... Se encaixando aí as lá perto do datas aí, a Amarelão. gente pode fazer uma visita lá e fazer umas fotos, né? Aham. Sim, Davi, como eu estava fazendo, eu acho que é aquilo aqui, o óleo de dendê, né, que frita peixe, eu acho que aquilo vem também da época indígena, né? Tem o dendê, lá faz o dendê e faz o bati. Mas o dendê, ele Espetacular, rapaz. é uma planta que é nativa da África, né? Agora o bati é nativo daqui. O bati é Nossa, nativo daqui, nordestino, né? O bati é E o nativo dendê dá uma daqui, dor de barriga da molesta, viu? Eu acho gostoso isso. Depende. O peixe frito no óleo de dendê é muito gostoso. Menino pessoal, criado no leite de feira aí fica tendo dor de barriga com dendê. Véio. Pessoal, a gente tá chegando aqui, já vai dar 9 horas, faltam 10 para as 9. Eu quero, em nome do Poti Fotoclube, agradecer a disponibilidade de Damião, mostrar o trabalho dele, né, mostrar para a gente, dar essa visão para a gente, né, dos povos originários, que não é de nosso costume. Eu acho muito importante para a gente abrir mais a mente, a cabeça, né,
para enxergar isso de outra forma. E parabéns, Damião, pelo seu trabalho. Você sabe, sou seu amigo, admiro muito seu trabalho, merecidíssimo. Todas as premiações que você ganhou e as que com certeza você ainda vai ganhar. E obrigado por compartilhar isso conosco, tá? Um abraço. Quem quiser deixar uma mensagem aí, Severina, Eleonora. Parabéns, Damião. Parabéns. Hoje você me trouxe algo bem diferente, viu? Para minha visão. Foi interessante porque eu indo num lugar desse, eu vou entrar com outros olhos. Porque é interessante falar um detalhe. Você vê, Severino, sábado eu não tirei nenhuma foto daquele lugar. Eu não tirei, porque eu me sinto incomodada em tirar foto das pessoas Só tinha um assim. menino lá, rapaz, tinha pouca gente. Aí tinha aquelas duas senhoras vendendo, ficou difícil. Eles não se Mas prepararam tinha para todo isso. um trabalho, tinha todo um lugar, tinha tudo, né? É. Ainda Eu, fiz uma foto eu da fiz Paulana, uma não. foto só, uma foto de uma porta, mas eu não me sinto à vontade de fotografar as pessoas num ambiente desse, que eu acho que é um ambiente reservado, é um ambiente fechado deles, eu não me sinto à vontade, eu tenho receio. Então, com a conversa de Damião hoje, já me deixou mais à vontade. Porque abre, você escuta coisas diferentes, abre portas para você, para a sua visão, para o seu olhar, para o seu comportamento, não é? Eu vou chegar num ambiente desse hoje e vou me aproximar mais. Pois é. Foi muito bom, eu só te agradeço, porque foi maravilhoso. Sua presença aqui foi enriquecedora demais, foi muito, muito bom. Muito obrigada. Eu também, Damião, só tenho a agradecer a você. Um prazer mais uma vez estarmos juntos aí, compartilhar isso aí, sua experiência aí, muito louvável, sabe? Você é um cara muito experiente, de família, né? E tem renome já do conceito e tudo. Quero parabenizar aí pelas fotos, são lindíssimas, merecido, prêmio merecido, sabe? E que eu acho que nós temos ainda muita coisa pela frente e que você continue nessa pegada aí, que não vai ficar só nisso não, certo? A gente vai ter muita coisa pela frente e nós temos que resgatar nossa história, nosso passado. A gente não pode morrer e deixar isso ficar subterrado, enterrado e não deixar nada escrito e registrado, não. Senão vai se acabar. Vai ficar só a IA, vai ficar só o mundo mesmo e nada de registro. Então, a gente vai ter que deixar isso registrado. E nós, eu, você e outros, você como um grande mesmo, você faz grande parte mesmo. Eu apenas vou deixar pelo menos um arquivozinho para a família e, quando puder, um livro ou uma exposição aqui e acolá. Parabéns, meu amigo. Muito agradecido. Eu agradeço muito você ter tirado esse tempo para poder compartilhar essa experiência com a gente, certo? Como eu digo, não foi muita gente, tudo, mas achei altamente louvável. Depois a gente faz uma matériazinha aí, tudo, e vamos registrar isso para ficar também na história do Poti. E nós falamos aqui, discutimos sobre o povo indígena, a pessoa do presidente, dos colegas tal, e do grande Damião Paz. Muito obrigado, viu, meu caro? Agradeço mesmo. Eu que agradeço principalmente pelas palavras. Eu, hoje, eu tenho uma visão, assim, de público, sabe? Eu sei que aqui não é público, aqui são pessoas, amigos, né? Estou conhecendo Eleonora hoje, Fique virtualmente. finíssimo, não é Eu porque não esteja tenho, feito, não. Isso é um amor de pessoa. não é porque, como é que se diz? Hoje a gente tem esse negócio virtual. Para mim, se eu ver uma pessoa por foto, alguma coisa, talvez eu não me lembre dessa pessoa. Para eu gravar uma pessoa é incrível, ó, veja só. Para eu gravar uma pessoa e o nome da pessoa tem que. A imagem da pessoa é uns 2 encontros presenciais e o nome é uns 5, assim, para eu lembrar mesmo o nome daquela pessoa. Eu tenho todo esse jeito, viu? Eu acho que eu sou fotógrafo porque a memória é falha. Mas é uma satisfação e como eu ia falando, é que, né, você falou que tem muito mais pessoas que fazem parte do Fotoclube.
mas eu acho que as que estão aqui são essenciais para esse diálogo, talvez, né? Então, na universidade, que tem sido o que eu tenho frequentado nos últimos 4 anos, sempre é assim. Às vezes você tem um assunto e tem 3 pessoas ali discutindo, mas as 3 pessoas que estão discutindo estão fazendo valer a pena, entendeu? A discussão, né? Está na Bíblia, né? Se tiver E uma, duas ou três pessoas falando meu nome, eu estarei presente. exatamente. E aí, a gente vai organizar eventos e aí eu passo para o Albert aí para ele compartilhar com vocês as agendas. É Perfeito. muito interessante ir em dias de festejos que as pessoas elas vão expor a comida típica, a produção delas de alguma coisa que tem ali, Vários. entendeu? Aí na festa da castanha que vai ter em setembro é um momento perfeito para você ir registrar, porque é uma comunidade muito respeitada dentro do movimento indígena, que é o Amarelão, dentro do Rio Grande do Norte também, fica em João Câmara, e vai ter caravanas de outras comunidades lá, bicho, que é um evento muito, assim, comentado do próprio movimento indígena. Então, eu acho que dá para você se organizar para ir em setembro para lá, né? Eu Massa. acho bacana que a gente já faz um meio de campo aqui. Muitos Aham. fotógrafos, um evento, vocês registrando, existe uma É. troca, entendeu? E a galera Aham. gosta disso. Às vezes vocês estão num Damião, evento aí. Damião, Oi. aqui na reunião estamos só nós 3, mas a reunião está sendo gravada e vai para o grupo. O resto da turma vai ver tudo na íntegra, vai, Aham. entendeu? Vai Ah, ver como é, não vai ficar uma coisa só para nós 3. não, Vai Não, para o e eu tranquilo. vou grupo convidar e oficialmente todos vão também. ter acesso a isso, sabe? Eu vou Sim. falar oficialmente também para todo mundo. Mas o Fala bom foi isso. conversar com o Damião, né? Então, Quem não veio perdeu a oportunidade de o interagir, de tirar privilégio dúvida. todo mundo vai ver, mas o privilégio foi só de nós 3. Pois E é. acompanhe aí meu trabalho Foi também. mesmo. Acompanhe Deixa aí também o as Instagram aí. atividades. Tem o Instagram, né? Tem um perfil que é @pichoré com X, Eu vou mandar Pichoré, os né? links, seus links bem direitinho pro pessoal Pronto, no aí, nosso mano, e tem grupo. um perfil de fotografia social, né? Que eu faço mais Acompanho comercial, muito assim, tempo digamos já, né? assim, Aham. também. Severino conhece, Beleza. desde que eu comecei nesse ramo aí, Severino conhece meu trabalho. E Albert também, Ei, né? Desde o é isso aí. comecinho. Pessoal, vamos encerrar aqui, 9h. Vamos. Um abração. Obrigado, Damião, mais uma Beleza. vez. Obrigado, Boa Boa Eliomar. noite, noite aí. Obrigado, viu? Boa Neto, por terem noite, fica com participado. Deus aí, Bom todos final de vocês. semana aí. Até Obrigado aí mais uma logo. vez. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau. Bom final de semana. Um abraço, felicidade. Tchau.